Gente, queria conversar um pouquinho com vocês sobre sonhos na psicanálise, porque eu percebi que eu ainda não trouxe esse assunto aqui no podcast. Postei um vídeo ontem lá na rede vizinha falando um pouco sobre isso, falando especificamente sobre um sonho meu. E acho que é um tema muito interessante, é um tema muito psicanalítico e acho que é um tema muito, ahn, talvez, atemporal para eu trazer aqui para vocês. Bom, diferentemente do que a gente escuta por aí, a psicanálise não entende que existem significados prontos para sonhos. Então, assim, se eu sonhei com uma cobra é porque tem alguém perto de mim que está grávida, né? Ou se eu sonhei com tal coisa é porque tal coisa vai acontecer. A psicanálise não vai muito por esse caminho, porque, como eu sempre trago aqui, cada pessoa é uma pessoa, cada história de vida é uma história de vida, cada experiência é uma experiência, logo cada sonho é um sonho. E cada sonho tem um significado para aquela pessoa que construiu aquela narrativa. Tem uma frase que eu sempre trago toda vez que algum paciente traz um sonho, me pergunta o que pode ser que significa aquele sonho. Na minha interpretação sobre a interpretação de sonhos, o sonho ele é uma narrativa que foi construída pelo sujeito, aqueles personagens daquele sonho foram escolhidos por aquele sujeito, quem assistiu aquele filme foi aquele sujeito. Logo, quem vai poder, e a única pessoa que vai poder trazer alguma interpretação, alguma análise daquele sonho é aquele sujeito. Foi ele mesmo que construiu toda aquela história, escolheu aqueles personagens, escolheu aqueles cenários, escolheu todo aquele script, né? Toda aquela descrição, aquelas falas, todo aquele roteiro foi aquela pessoa. Então, a única pessoa que vai poder dar algum sentido minimamente para aquilo que está sendo mostrado naquele sonho é aquele sujeito. Outra coisa interessante que o Freud falava sobre análise de sonhos, sobre a interpretação de sonhos, é que às vezes importa mais a análise do que o sonho em si. Então, às vezes, o que mais a gente vai levar em consideração em uma sessão de psicanálise, por exemplo, quando a pessoa traz um sonho, é o que você interpretou desse sonho? Qual que é a sua análise sobre esse sonho? E o que vai partir a partir deste momento, que vai vir a partir desse questionamento, é mais importante às vezes do que o sonho em si. Porque, como eu já falei várias vezes aqui com vocês, o que importa mesmo em uma análise é a associação livre. São aquelas ideias que vêm livremente para aquele sujeito, sem que ele construa um roteiro prévio ao que ele vai falar na sessão, sem que ele planeje exatamente como ele vai trazer um assunto. O mais importante é como o assunto vem livremente, como uma ideia é associada livremente à outra, sem que essa pessoa planeje essa associação. E é isso que vai então fazer com que aqueles conteúdos inconscientes lá daquela pessoa apareçam ali. E aí eu entendo assim que é difícil. É realmente quase que contraintuitivo a gente falar a primeira coisa que vem à nossa cabeça, porque a gente foi ao longo da nossa vida aprendendo a censurar as nossas falas, a censurar os nossos pensamentos, a não trazer tudo que a gente está pensando, a sempre pensar antes de falar. E isso de fato é muito importante em relações, né, interpessoais, e no trabalho, nos estudos. É sempre muito importante que a gente pense antes de falar. Mas em uma sessão de análise, talvez esse seja o único momento da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa semana, que a gente vai prezar pela associação livre, pela fala sem censura, pela fala que realmente veio primeiro na sua cabeça. Então, quando você traz um sonho, nossa, eu tive um sonho bizarro essa semana, não consegui perceber, não consegui entender o que pode ser que ele signifique, vou levar para minha análise, vou tentar entender. Você vai chegar e a pergunta vai ser: o que você interpreta desse sonho? O que você interpreta de cada detalhe desse sonho? Por que você acha que você, o seu psiquismo, escolheu esses personagens para fazer parte desse sonho? Né? Por que você acha que foi esse o cenário que você escolheu? Foi lá, às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você está sonhando com a casa da sua avó, do nada vira sua escola lá no ensino fundamental, que do nada vira aquela cidade que você visitou quando você viajou para o Uruguai. Falei do Uruguai porque eu acabei de viajar para o Uruguai. Mas, enfim, eu acho que assim, o mais importante é o que você interpreta disso. Por que isso faz sentido para você? Ou faz algum sentido para você? E às vezes faz, só que a gente é tão automático pra gente não falar a primeira coisa que vem à cabeça, que às vezes vem uma explicação
Lógica, primeira coisa que vem à cabeça. Nossa, eu acho que é porque eu associo a casa da minha avó com a escola que não sei o que, não sei o que. Só que a gente, parece que isso não é natural pra gente. De fato, não é natural pra gente. A gente tem que se permitir quase que reconstruir uma maneira de entrar em contato com esses pensamentos que são os primeiros. E é por isso que eu reforço, não existe uma explicação única. Não, então toda vez que você sonhar com essa pessoa, é porque essa pessoa te causou isso na sua infância e é por isso que você tá sonhando com ela. Não, só você vai saber dizer o que significa você sonhar com aquela pessoa. Por que você sonhou com aquela pessoa? E o que esse sonho tá querendo te dizer? Né? O que o seu inconsciente tá querendo te dizer com esse sonho? Porque outra coisa que eu já falei, assim, bastante aqui, né? Quando a gente tem um desejo, um pensamento, um comportamento que por algum motivo a gente acha que a gente não deveria ter, porque a gente aprendeu que é errado, porque alguém nos ensinou em algum momento da vida que a gente deveria esconder esses nossos desejos, que a gente não deveria entrar em contato com eles, enfim. Toda vez que a gente tem isso e a gente não consegue assumir, não consegue bancar isso que a gente pensou, desejou, fez, a gente recalca. A gente joga lá pro inconsciente numa ilusão de, putz, esqueci. Nem pensei nisso, na verdade isso nem passou pela minha cabeça, ou eu nem desejei isso, porque parece quase que assim inconcebível mesmo entrar em contato com esse desejo. A questão é que quando a gente recalca, a gente joga pro inconsciente, a gente não esquece. Segue ali. Só que segue escondidinho, segue ilusoriamente guardadinho embaixo do tapete, esquecido. Mas ele volta. E volta, às vezes, em atos falhos, né? Às vezes a gente fala uma coisa querendo falar outra. Né? Às vezes, por exemplo, agora que eu acabei de falar, uma viagem que você fez para o Uruguai. Claramente porque o Uruguai ainda está na minha cabeça. Eu acabei de voltar de lá. Né? Mas, assim, isso para mim não é uma questão que eu não quero entrar em contato. Só que às vezes isso acontece e você nem queria falar Uruguai. Você tava assim, ó, fazendo força. Não quero falar Uruguai, não quero falar. E aí fala Uruguai. E aí você. Eita, ato falho. Né? Às vezes pode ser que você queria sim falar sobre o Uruguai, mas por algum motivo você não queria assumir que você queria falar sobre o Uruguai. E aí o Uruguai aparece. Aparece na sua palavra, aparece no seu pensamento, aparece nos seus sonhos. E é por isso que eu trouxe toda essa introdução dos recalques, né, do inconsciente. Porque os sonhos, eles são uma forma do nosso inconsciente voltar. São uma forma desses pensamentos, desses desejos, dessas angústias, desses traumas voltarem para o nosso pensamento consciente. Então, se a gente acorda e a gente lembra do sonho, vamos analisar esse sonho. Vamos tentar entender o que o seu psiquismo está querendo te falar com esse sonho. Por que você foi escolher logo esse personagem para aparecer no seu sonho neste momento da sua vida? Tem alguma coisa acontecendo agora na sua vida, consciente, que você associa de alguma forma, sem nem perceber, com essa casa da sua avó, ou com essa escola lá de trás, ou com essa cidade que você visitou? E aí existem alguns conceitos, assim, na interpretação de sonhos que eu acho que são bem interessantes, assim. Existe o conceito da condensação, que basicamente, bem basicamente, é quando você mistura, quando você condensa mesmo uma coisa na outra. Então, às vezes, você tá sonhando com aquela sua tia e do nada essa sua tia vira o Trump, vira o Lula. E você não consegue perceber por quê, qual é a relação, e aí parece uma coisa tão viajada que às vezes a gente não tenta analisar. Mas pode ser que, de alguma forma, o seu psiquismo associe essa sua tia com o Trump. Sabe-se lá por quê? Sabe-se lá qual que é a relação. Só você vai saber dizer. Só você, na análise do seu sonho, na interpretação do seu sonho, vai saber dizer por que que você condensou, por que que você misturou a sua tia com o Trump. E aí existe um outro conceito, que é o conceito do deslocamento. Como a própria palavra diz, quando você desloca um afeto, por exemplo, que você tem a o seu padrinho, você desloca para uma outra pessoa, porque às vezes pode ser, por exemplo, um afeto ruim, um afeto negativo, né? Uma raiva, um ódio, um desprazer que você tem por esse padrinho, ou até algo muito difícil de entrar em contato, como algo sexual, por exemplo, quando às vezes a gente não consegue dar conta, a gente não consegue sustentar aquele afeto por aquele sujeito, às vezes a gente desloca esse afeto para um outro sujeito. E às vezes a gente então consegue, dentro do sonho, assumir, bancar, sustentar esse afeto, que seria insustentável da gente pensar lá com o padrinho, a gente desloca para uma outra pessoa, para um vizinho, para um motorista
de não sei o quê. Enfim, a gente desloca para um outro sujeito que talvez naquele momento a gente sustente entender que aquele desejo ou aquela raiva, aquela frustração é por aquele vizinho. Mas durante uma análise do sonho, a gente pode ir percebendo que talvez não seja sobre esse vizinho, talvez seja sobre esse padrinho, porque alguma coisa aconteceu, porque no seu passado, e aí você vai associando e você vai entendendo, e dessa maneira você vai entrando em contato com os seus reais desejos, com os seus reais sentimentos, que o seu sonho talvez vai te trazendo aos poucos, ele vai te fazendo entrar em contato aos poucos, seja deslocando, seja condensando, de alguma forma ele vai te fazendo entrar em contato com aquilo que se fosse de uma vez e que se fosse consciente, você não daria conta. E é por isso que aparece pelo seu inconsciente, aparece num sonho, no meio da noite. E aí eu acho que é um pouco disso, assim, né? A gente pensa nesse conteúdo manifesto, então, que é aquilo que aparece claramente. Dentro desse conteúdo manifesto, a gente pode também pensar nos restos diurnos, que são aquelas coisas que de fato você viveu. Às vezes você de fato, naquele dia, né, antes de você sonhar, você foi e encontrou um parente, você encontrou um amigo lá da infância, e aí você vai e sonha com essa pessoa. Às vezes, realmente, não tem tanto um significado, essa pessoa só tá ali para preencher um espaço do seu sonho, seria um resto diurno, um resto do seu dia ali. Às vezes você assistiu um sonho, você assistiu um filme de zumbis. E aí você vai e sonha com zumbis. Às vezes não tem tanto necessariamente um significado ali inconsciente naqueles zumbis, eles só são o resto do que você sonhou para servir como um preenchimento aquilo que de fato seria o conteúdo latente, que são aquelas coisas inconscientes que a gente ainda, aqueles desejos inconscientes que a gente ainda não conseguiu sustentar, bancar, assumir como nossos, que de fato aparecem no meio dos zumbis, no meio daquela pessoa que você encontrou no seu dia. Bom, de novo, cada pessoa é uma pessoa, cada sonho é um sonho, cada conteúdo que vai aparecer num sonho é único, né? E só aquela pessoa vai poder interpretar. Dito tudo isso, vou falar aqui com vocês o sonho que eu trouxe, inclusive, no vídeo da Rede Vizinha, que eu tive essa semana, que eu acho que, de fato, talvez possa servir como uma exemplificação disso que eu tô trazendo. Como eu já falei no episódio anterior, estou passando pelo desconforto de entender que terei que colocar aparelho fixo, terei que lidar com toda essa, talvez, reconstrução da minha imagem corporal. E é muito curioso como isso é realmente algo muito subjetivo. Esse incômodo, essa dor é algo, são muito únicas e muito minhas. Porque para muitas pessoas, eu imagino que isso não seria uma grande questão. Tá, ok, você precisa colocar, coloca. Vai terminar o tratamento e você volta a ter a imagem que você tem. Nada demais. Não é a principal angústia, não é nenhuma angústia para muitas pessoas. Mas para mim é. Para mim é, seja, sabe, sei lá por quê, pelas minhas questões pessoais, pela minha construção de imagem corporal, pelos traumas de infância, e aí vai, né? Mas a questão é que é uma questão. Para mim, é uma questão, tem sido uma questão, e eu estou trabalhando essa questão na minha análise, estou trabalhando essa questão nas minhas reflexões, nas minhas conversas com amigas, com familiares, estou tentando lidar com essa angústia de pensar nessa mudança de imagem corporal, seja porque vai mudar a imagem que eu tenho de mim, seja porque na minha cabeça, na minha fantasia, vai mudar a imagem que as pessoas têm de mim. E que talvez elas não gostem tanto de mim. E aí por aí vai, todas essas fantasias dolorosas e masoquistas que a gente, como ótimos neuróticos obsessivos, temos. Mas a questão é que, recentemente, lidando com toda essa angústia, lidando com toda essa realidade, eu tenho tido sonhos muito recorrentes que envolvem dentes, aparelhos, dentes, e que envolvem colegas da minha escola, do ensino fundamental, do ensino médio. Colegas que naquele momento eu considerava talvez populares ou melhores, superiores, mais evoluídos, seja lá qual a palavra que daria para usar, para interpretação, para posição que eu colocava essas pessoas, né, para a importância que eu dava para a opinião dessas pessoas, que por algum motivo eu classifiquei como melhores do que eu, talvez, naquele momento, e como de fato eram pessoas com as quais eu tinha dificuldade de conviver. Eu tinha muita insegurança, muita, e essa era uma fase da minha vida que eu de fato me sentia muito insegura, seja com a minha aparência, com a minha personalidade, com as minhas capacidades, com as minhas habilidades, de
todas as maneiras, né? A insegurança era um sentimento muito presente nessa época da minha vida. E eu associava essa minha insegurança a muito a questão estética e muito a essas pessoas, especificamente a essas personagens ali da minha história que detinham um poder muito grande. E assim, muito curioso, né? Eu tive, inclusive, essa última noite, eu tive um sonho que eu tinha que tirar 4 dentes e fazer implantes. Não tenho que fazer isso, mas não sei se. Aí eu ainda não analisei esse sonho. Não sei se de alguma forma esse seria um tratamento mais sofrido, mais intenso, mas mais rápido, né? É uma coisa que você tira e coloca, que talvez me causaria menos angústia do que a ideia de ficar todo o período que eu teria que ficar com o aparelho. Não sei. É uma análise que eu ainda tenho que fazer. Mas uma que eu já levei para minha análise, né? Já tentei interpretar ali, são esses sonhos com essas pessoas específicas desse meu passado. Meninas que eu colocava numa posição muito importante e que a opinião importava muito para mim. E, assim, até teve um sonho com uma dessas meninas que eu sonhava que ela aparecia de aparelho. E aí eu falava, nossa, que coincidência, eu também vou ter que colocar aparelho. E aí eu acordei e ela não tinha colocado aparelho. E isso tinha sido claramente uma realização de desejo ali, inconsciente, né? De que eu não fosse a única. De que eu não estivesse sozinha nesse desafio que eu vou ter que enfrentar. E que, de alguma forma, ela sendo uma pessoa que eu considerava importante, popular, muito bonita, eu queria me igualar a ela, eu queria sentir que a gente estava um pouco parecida ali, eu queria sentir que eu não estava sozinha. E eu acho que esse é um sentimento muito comum, né, em vários contextos diferentes, assim, querer sentir que você não tá sozinha, querer sentir que aquela dificuldade não está sendo passada só por você, que existem outras pessoas que também estão passando por um momento difícil. Enfim, de novo, eu sei que existem situações muito complicadas e pessoas que passam por questões muito sofridas, muito difíceis na vida, mas como eu sempre falo aqui, eu acho que sofrimento não se compara, né? E eu acho que de alguma forma, pela minha história de vida, isso tem sido algo muito sofrido, talvez mais do que deveria ser, meio desproporcional, mas tem sido. E eu acho que esses sonhos, eles têm me mostrado um pouco disso, assim, eles têm me feito entrar em contato com essa Jennifer de 14 anos, extremamente insegura, que não tinha uma autoimagem muito bem estabelecida ainda, e que tinha que. E que tinha não, né? Mas que fantasiava que se ela fosse de determinada forma, se ela tivesse determinada característica, se ela comprasse determinada roupa, se ela comprasse determinada bolsa, então ela ia ser amada. Então ela ia ser bem vista, então ela ia ser gostada, então ela ia ser querida. Né? E de alguma forma, talvez essa insegurança de que de aparelho eu vá deixar de ser amada, deixar de ser querida, assim, parece que eu volto a ter 14 anos. Parece que eu volto àquela posição na qual essas pessoas tinham tanta importância. E a opinião dessas meninas tinha tanta importância para mim. Meninas que hoje em dia eu nem falo mais, nem sei mais como estão, não sigo mais o Instagram, não tenho mais contato. Mas de qualquer forma elas voltam e elas aparecem nos meus sonhos. E, como eu falei no começo do vídeo, quem escolhe os personagens sou eu. Quem escolheu a narrativa fui eu. Quem escolheu todo o roteiro fui eu. E quem assistiu a esse filme e a única pessoa que pode analisar e interpretar esse sonho sou eu.